Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus abrace nossos corações, hoje e sempre. Vamos procurar por um momento sentar a cadeira da forma mais confortável. Vamos esvaziar a nossa mente das atividades do dia a dia, das preocupações, dos compromissos que nos aguardam lá fora em retorno aos nossos lares, aos nossos afazeres. E vamos unir nossos pensamentos aos irmãos da espiritualidade presente, para que possamos juntos agradecer ao Pai pela vida que nos deu, agradecer ao Pai pelo dia de hoje que recebemos dele, esse presente, agradecer ao Pai pela nossa família em casa, agradecer ao Pai pelo nosso trabalho, nosso alimento. Pedimos que essa vibração de paz e de harmonia esteja conosco o tempo todo durante essa noite, que possamos aproveitar a troca de ideias, a troca de opiniões da melhor forma possível. Agradecemos a Jesus por esse trabalho da noite, agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho, e que possamos estar sempre próximos ao Mestre, em pensamento e em ações. Obrigado. Então, hoje nós vamos falar sobre a família, que é o tema proposto pela USE para essa semana. E dizem que o planeta de provas e expiações, que a gente está mergulhado, vai mudar para um planeta de regeneração através das artes. As artes vai dar uma puxada no desenvolvimento do nosso planetinha. Então, já que o tema é as artes, vamos ouvir uma música inédita para muitos, tenho certeza, para entrar no clima do nosso conversa. Essa música está meio desatualizada, porque hoje as mulheres não querem fugir de casa, né? Elas querem aproveitar o máximo que podem, estudar e se formarem, se prepararem melhor. Vamos lá, o ambiente espiritual do lar. Tem o passador? Legal. Vamos falar um pouco da noite do que é o nosso lar. Acredito que todo mundo tenha um lar, que more numa casa com pessoas, alguns sozinhos já, outros ainda com a sua família. Então, dentro do nosso lar, nós vamos falar sobre as pessoas envolvidas, que estão ali na formação desse lar. Vamos falar dessa questão das provas e expiações, porque existe um porquê de nós estarmos inseridos dentro desse ambiente. Aquela pessoa que mora com você, existe um porquê de você estar ali com ela. Não interessa se nós sabemos ou não sabemos o porquê, mas existe esse porquê. Vamos falar a respeito de resgates, vamos falar de renúncia, e aí a mulher, talvez no relacionamento marido e esposa, seja a pessoa que mais renuncia a coisas no dia a dia, as pequenas coisinhas do dia a dia, para que o ambiente familiar da casa seja um ambiente mais tranquilo, mais harmônico. E aí fica a nossa reverência às mulheres. E vamos falar dessa questão do amor, que é o que o Jesus ordenou a nós, que amássemos uns aos outros. Lembramos que o Mestre falou que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Então a questão do amor está inerente a nós que somos cristãos. Tá? Vamos falar quem está dentro do nosso lar. Não é nosso lar a instituição abençoada aqui de Limeira, é o nosso lar próprio, dentro da nossa casa. Quem está lá dentro? Existem os encarnados, somos nós, aqueles que estão passando por essa temporada na matéria, essa temporada encarnados. Existe o anjo da guarda de cada um, e nós sabemos que tem gente que tem mais de um anjo da guarda, porque só por Deus, sabemos disso. Tem os espíritos da nossa família espiritual, e esse é um conceito abrangente,
mais ou menos uma família espiritual conta com 10.000 espíritos. Então, provavelmente, nós aqui pertencemos à mesma família espiritual, porque estamos na mesma cidade, porque estamos na mesma religião e vivemos nos encontrando nesses eventos. Essa semana, sábado, vai ter a palestra com o Alberto Almeida, imperdível, muito legal. Ele saiu lá da pontinha norte do nosso país para vir até aqui. Ele fala muito bem, é realmente imperdível. Então existe essa família espiritual, espíritos que mais ou menos têm relações entre si, são espíritos que reencarnam próximos, que reencarnam em posições de pai com filho, e na outra vem filho com pai, e aí a gente se conhece, você cruza com essas pessoas nos eventos espíritas e você não as conhece na hora, você as reconhece. Todos nós temos aquela sensação de já conhecer a pessoa, que ela é um espírito agradável a nós, já é um espírito que eu tenho a impressão que eu já vi antes, mas nunca falei com ela nessa vida, e fica aquela sensação de já te vi. Não fica? Vocês não passam por isso no dia a dia? São espíritos familiares, espíritos que se reencarnam há mais de uma vida, mais de 5 vidas, mais de 10 vidas, próximos, em posições de se conhecerem e conviverem. Dentro do nosso lar existe a questão dos futuros filhos. Os nossos futuros filhos vão visitar-nos, vão ter ali um contato conosco, uma aproximação. E aí pense cada um se o ambiente do seu lar é um ambiente que atrai espírito ou é um ambiente de maluco que você acha quem que vai querer nascer nessa bagunça, né? Então cada um pense como é que é o ambiente da sua casa. No nosso lar tem a questão dos parentes desencarnados, aqueles que vêm nos visitar, que já partiram, mas vêm nos visitar. Tem aqueles que vêm nos ajudar, estamos passando por dificuldades, precisamos de um apoio, então vem um parente desencarnado nos ajudar. Graças a Deus, permitem que isso aconteça para dar aquela força, para dar aquela energia extra que a gente precisa. E existe também os parentes desencarnados que não querem ir embora, que se sentem presos a nós, se sentem presos a pessoas da nossa família, se sentem presos ao prédio, muitas vezes não querem sair daquela casa, se sente preso a coisas ali que tem dentro da casa. Na literatura espírita tem exemplo de pessoas que são apegadas a joias e depois não quer sair de perto da joia, do anel, da corrente, do bracelete, do escaravelo e não sei o que lá, e fica ali na casa próximo àquela joia. Tem exemplos de pessoas que são apegadas à fazenda, daí não quer sair da fazenda, morre e não vai embora, fica ali na fazenda e de alguma forma fica contribuindo com o seu pensamento para a administração da fazenda, para que a fazenda vá para frente. Então, a literatura espírita é bem rica a respeito de exemplos disso. Tá? Tem a questão dos obsessores, e aqui cabe um olhar especial em cima dos obsessores. Nós hoje chamamos obsessores como um desafio, chamamos eles como uma coisa ruim, um obstáculo nessa reencarnação. E seguramente após desencarnarmos, quando retornarmos à pátria espiritual e fizermos aquele balanço de tudo aquilo que vivemos aqui, todas as experiências, automaticamente seremos convidados a trocar a palavra obsessores pela palavra professores. Eles conseguiram nos ensinar algo através da sua perseguição, através da sua loucura temporária, através da rigidez com que eles nos tratam, conseguiram fazer com que a gente refletisse, conseguiu fazer esse espíritozinho difícil, cabeça dura, recém-chegado lá do umbral, que reencarnou aqui, conseguiu que eu mudasse alguma coisinha. Então o trabalho de um obsessor não é fazer mal. O trabalho de obsessor perante Deus, perante a lei natural, é fazer a gente mudar. É um trabalho de professor, mas a gente não enxerga assim, porque quando você está levando as porradas do dia a dia, quando você está no calor da batalha, como gostam de falar, você enxerga no obsessor o obstáculo, a coisa ruim, a dificuldade. E corre na casa espírita deixar o nome no caderno para que afaste os obsessores, não é assim? E em tese isso é contraditório, porque a gente reencarna para mudar. Não existe nada em nós que não esteja em constante mudança. Desde a concepção lá atrás, quando o papai engravidou a mamãe, até o dia que a gente desencarna,
Todo dia a gente está mudando. E boa parte desses dias nós estamos querendo segurar essa mudança. Nós estamos querendo paralisar essa mudança. E a mudança é inevitável. E a gente fica nessa dinâmica de não aceitar a mudança, não surfar essa onda, porque é um tsunami. Às vezes vem a marolinha, e quando a gente é muito teimoso, cabeça dura, igual lá na minha família, né? A família de vocês é uma família mais tranquila, pessoal calmo, aceita bem a mudança, lida bem com mudança, tenho certeza. Mas lá na minha família tem que ser no tsunami o negócio. Daí vem aquele tsunami, te joga para lá, te joga para cá, e aí você muda. E aí você reorganiza. E Deus, como é bom, te dá lá 5, 10 anos de sossego, para você acalmar, para você tranquilizar, para você estabelecer essa mudança. E aí, quando você menos espera, tcharam, outro tsunami. Não é assim? Se a gente lê a teoria do caos da ciência moderna, ela é exatamente assim. Se não há o caos, não há o crescimento. Se não há o caos, não há o estabelecimento de um novo patamar. Alcancei um novo nível. Então, as empresas que a gente trabalha, a empresa começa a crescer, não vira aquela zona? O pessoal das vendas vende o que não tem. O diretor acha que está um Google o negócio, acha que é uma Microsoft e não é. E vira aquela muvuca de vender e não entregar, comprar e não entregar, e corre para cá, corre para lá. E dentro desse caos, chega uma hora que organiza tudo, e você percebe que não é mais uma lojinha, agora você já é um supermercado, você já evoluiu. E sem esse caos, não há essa reorganização. Se serve para a economia do mundo, também serve para a nossa evolução interna. Então, esse caos que muitos de nós estamos passando, essa bagunça, na verdade, é o evento necessário para que a gente estabeleça um novo nível. Tá? Dentro de casa tem aqueles espíritos levianos. É aqueles que querem fazer uma bagunça e ir embora. Não tem vínculo com nós, não se sentem apegados à nossa casa, a ninguém ali, mas querem causar uma intriga, querem ver o circo pegar fogo, como a gente fala hoje, né? Querem ver a bagunça. Esses são levianos. E existem espíritos com uma história interligada. Sejam vivos, sejam mortos, desencarnados, como a gente fala. Esses espíritos dentro do nosso lar, existe uma história interligada. A minha mãe hoje poderia ter sido a minha esposa ontem, poderia ser a minha irmã 10 encarnações para trás. E nessa dinâmica de morrer e voltar, vai se alternando as posições. Tá? Vamos lá. Quem são nossos parentes? E aí Jesus respondeu essa pergunta brilhantemente. Dentro da visão espírita, que é reencarnacionista, acreditamos que estamos uma temporada aqui, eu como Mário, a Dalva como Dalva, logo mais vamos embora, e daqui a, quem sabe, 100, 200 anos, a Dalva, como é um espírito muito evoluído, quanto mais evoluído, mais demora. A Dalva daqui 500 anos, 1000 anos, volta e assume um outro nome. E nesse novo nome, nova experiência, novo objetivo. E Jesus, para organizar essa bagunça, falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vamos lembrar que nesse momento ele estava na cidade dele. Olha se vocês não passam isso dentro de casa. Jesus estava na cidade dele, e estava ensinando aquelas pessoas com que ele cresceu, com que ele conviveu ali anos e anos. E ele estava ali cercado pelos vizinhos, pelos conhecidos, e explicando, falando do Pai, falando da nova interpretação da lei de Moisés que ele estava trazendo, etc. A família dele ficou assustada, porque achou que aquela muvuca que se formava em torno de Jesus ia chamar a atenção das autoridades, e isso ia criar um problema. Então foi lá os irmãos de Jesus, junto com a mãe, foram lá até a casa que ele estava e mandaram chamar ele para fora. Se fosse na minha infância, seria através de instrumentos educadores muito singulares. Cinta, chinela havaianas, varinha de marmelo, varinha de árvore. Esses eram instrumentos educadores que Deus pôs na vida da minha mãe para ensinar eu, demôniozinho recém-chegado do umbral, a ser uma pessoa melhor. Tá? Lá naquela época bastava chamar. Então Maria foi lá e falou, chama o meu filho. E Jesus estava sentado, cercado daquela multidão, como sempre ele estava, e chegaram lá para ele e falaram, mestre, sua mãe está te chamando lá fora. Se fosse eu, na minha infância, já ficava pálido. Sabe aquela palidez, aquele medo, aquele gelo?
Mas Jesus, como era um cara diferente, tinha uma presença de espírito diferente, ele virou para a turma que estava olhando para ele e falou assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí ficou todo mundo pasmo, falou: meu, você está louco? Sua mãe é a Maria, seus irmãos é aqueles lá. A gente só sabe o nome de um, que é o Tiago, mas no Evangelho fala seus irmãos, no plural. Então existia mais que um. Aí Jesus, para ver que todo mundo estava com aquela cara de J de ponta cabeça, aquela cara de interrogação, falou: aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de Deus é irmão de Jesus, é irmã de Jesus, é mãe de Jesus. É da família dele. Aí você pensa, aquele pessoal lá do Oriente, que adora vestir um coletinho e se explodir. Uma minoria faz isso. Mas se ele fizer a vontade de Deus, fizer a vontade de Alá, automaticamente se torna irmão de Jesus, se torna da família de Jesus. Aí se você for lá na China, em alguns lugares não conhece Jesus, não conhece a religião cristã. Se aquela pessoa é uma pessoa boa e segue as leis de Deus, que é, resumida, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si, se ele é uma pessoa que faz isso, mesmo sem conhecer Jesus, ele é irmão de Jesus. E se eu estou querendo ser uma pessoa que faz a vontade de Deus, e todo espírita está nesse caminho, nessa luta, eu também sou irmão de Jesus. Isso torna aquele japonesinho lá que eu nem conheço, aquele chinesinho que eu nem conheço, meu irmão automaticamente. Torna aquele muçulmano que tem as suas regras diferentes, o seu jeito de vestir diferente, o seu hábito diferente, automaticamente meu irmão, exatamente como meu irmão de carne é. Então cabe essa reflexão. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. É a minha família. Para que a gente possa avançar na questão da nossa casa, do que tem dentro de nossa casa, vamos falar rapidamente a respeito desse conceito, que é a forma-pensamento. Recentemente, nós passamos por um processo de obsessão coletiva. A gente pode não gostar desse esporte, não está nem aí para time nenhum, mas de 4 em 4 anos existe um processo de obsessão coletiva que mesmo aquele que não sabe nem o que é aquele cara de preto correndo no meio, ele assiste um jogo de futebol. Esse processo de obsessão coletiva é chamado Copa do Mundo. E não dá uma energia diferente? A gente não percebe que no ar existe uma energia diferente? Isso aí, na psicologia, é falado como o inconsciente coletivo. Um pensamento que está andando pelo globo inteiro. Todos os países do globo, ou quase a totalidade, param para ver o raio da Copa do Mundo. Como é que isso funciona? Existe um pensamento constante das pessoas vivas, das pessoas desencarnadas, pensando no raio do jogo de futebol, na Copa do Mundo, na escalação, no dia do jogo, etc. Isso forma, em torno dessas pessoas, como se fossem mini planetinhas. Então existia na cabeça de todos um planetinha Copa do Mundo. E a gente dialoga com esse planetinha. Não porque o cara lá que só cai no chão, que eu esqueci o nome, não pode jogar, porque se ele jogar o Brasil vai perder, e não sei o que, não sei o que lá. E você fica pensando nisso, fica passando esse pensamento pela sua cabeça. Ao mesmo tempo, o planetinha do lado está pensando que você tem horário para sair, para almoçar, que você tem horário para voltar, que hoje você vai perder 15 minutos do seu almoço, porque você tem que passar no banco para pagar uma conta, e que você esqueceu a senha lá do cartão, e etc. E você vai dialogando com essas questões do dia a dia. O outro planetinha é que você tem que passar no mercado antes de ir para casa e levar o pão do café da manhã do dia seguinte, e não pode esquecer que está faltando ovo, que a esposa pediu para comprar o ovo, e se você esquecer isso vai gerar uma DR, e aí essa DR pode ser prolongada. Então é melhor a gente lembrar do raio do ovo que tem que comprar junto com o pão, e cada assunto desse vai formando um planetinha que vai orbitando a nossa cabeça. E nós vamos alimentando esse planetinha através da energia mental, através do pensamento. Já que esse planetinha adquire uma forma, criou-se o termo forma-pensamento.
Então essas formas ficam habitando a gente. Eu preciso sair de férias, eu preciso pedir aumento, eu preciso viajar para não sei aonde, eu preciso ir na Disney com meus filhos, eu preciso, e cada preciso desse vai formando um planetinha que fica orbitando a minha mente, fica orbitando a minha cabeça. E é retroalimentado com meus pensamentos. Quando a primeira vez que eu estudei esse assunto, falava-se que nós temos 40 mil pensamentos por dia. 40 mil. 40 mil coisas passam pela sua cabeça. E se você parar para analisar, faz sentido. Em 1 minuto, você já vai trocando. Pensa no carro, pensa na roupa, pensa no futebol, pensa no domingo, pensa na sexta-feira, pensa no litro de leite, que tem que levar na palestra, viu, gente? Tem que levar 1 litro de leite. E vai pensando, vai pensando. Recentemente assisti uma palestra de um desses palestrantes médico e ele já está falando em 70 mil pensamentos por dia. Talvez essa história de YouTube, Facebook e WhatsApp deu uma acelerada. Então agora fala-se em 70 mil pensamentos por dia. A gente passa pela nossa cabeça 70 mil coisas em um dia. Falta para nós no Ocidente aquele momento de meditação que os orientais têm muito bem. Os orientais conseguem parar um momento e se meditar, e refletir, e etc. Para nós do Ocidente não temos esse hábito. Nós não adquirimos esse hábito na nossa evolução. E falando de espíritos e o pensamento, sim, esqueci, o mais legal. Eu consigo plantar uma forma pensamento na cabeça dos outros. Eu consigo, através da minha energia e do meu pensamento, da minha carisma, chegar para uma pessoa e colocar uma minhoca na cabeça dele. Nós não usamos essa expressão? Minhocas para o bem e minhocas para o mal. Nós temos essa habilidade de plantar minhocas um na cabeça do outro. Então, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, não percebemos, vem lá alguém, planta uma minhoca na nossa cabeça. Você tem que tirar uma férias. Você tem que refletir melhor. Você está muito nervoso, vai viajar, vai andar de bicicleta. E assim plantamos minhoca na cabeça dos outros. Se nós vivos, se nós encarnados fazemos isso, os desencarnados também fazem. E aí a gente não vê, a gente não ouve, a gente não escuta. Salvo alguns privilegiados que reencarnaram com a mediunidade ostensiva. Então, muitas vezes, algumas formas, pensamentos que nós estamos tendo, não é minha. Foi colocada ali por um irmão desencarnado. E aí Kardec fez uma pergunta à espiritualidade muito interessante. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Podem os espíritos conhecerem, verem aquilo que você pensa da sua sogra, do seu sogro, aquilo que você pensa do seu cunhado, porque cunhado não é parente, né? Então, você pensa do seu cunhado, da sua cunhada. Eles podem, sabe aquilo que você acha que está dentro da sua intimidade, que nem a sua esposa, nem o seu marido vai saber, porque você nunca vai falar? Será que os espíritos veem isso? Será que eles pegam isso, eles captam esse tipo de coisa? E aí lá no livro dos espíritos tem a resposta, tá? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Olha que interessante. Dentro da matéria eu fico quieto e apenas penso. Levo aquela clássica fechada no trânsito e, como sou espírita, vou desejar o melhor para aquele irmão, que o anjo da guarda dele corra lá e socorra ele para que ele não feche mais ninguém, e o acompanhe até em casa para que ele não bata o carro e etc, etc, etc. Conforme o pensamento espírita, não é assim que somos? Não é assim que somos? Alguns ainda gostam de mímica, né? De abrir a janela e fazer algumas mímicas assim no trânsito, né? Não sei. Isso só acontece lá na Bósnia. Aqui em Limeira eu nunca vi, é inédito, né? Abre, gosta de mostrar os dedos também, né? Em particular um dedo em específico. Vocês já viram isso acontecer? Lá na Bósnia é um negócio normal. Se a gente conseguir segurar isso, porque nós somos espíritas, nós estamos em evolução, a gente não pode fazer isso, não pode xingar, não pode mostrar gestos e nada. A gente segura. E o nosso pensamento a gente segura? Aqueles espíritos que estão com a gente dentro do carro ali, passando aquela energia gostosa, maravilhosa, eles veem esse pensamento. Aquilo que você pensou para o infeliz que te deu uma fechada, esse espírito vai ver. Jesus, quando estava lá no seu trabalho, andando, e vinha aquela turma de fariseus querer fazer ele cair em contradição,
falar algo contra a lei de Moisés para poder prendê-lo, a pessoa vinha com aquela forma pensamento, assim, vou prender Jesus, vou falar tal coisa, vou falar tal coisa. Jesus, como tem a habilidade de ver isso, ele olhava para o cara e falou, ele vai falar de adultério, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa ele falar, deixa que venha. E Jesus, com aquela presença de espírito singular, com aquela energia boa, falava simplesmente uma resposta ali que quebrava a perna de todo mundo. E todo mundo ficava com cara de besta. Por quê? Porque de alguma forma ele via essa forma pensamento. Ele via aquilo que era a intenção da pessoa. Ele via o que a pessoa queria fazer na verdade, na intimidade. E Kardec continuou a pesquisa com esse outro clássico da doutrina, que eu acho que todo palestrante acaba falando isso. Influem espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta da equipe do Espírito de Verdade foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário são a influência dos espíritos desencarnados que nos dirigem. Olha que interessante, olha que reflexão nós temos que fazer dentro daquilo que eu quero ser e dentro daquilo que eu faço no dia a dia. Essa diferença entre aquilo que eu quero ser e aquilo que eu faço no dia a dia na prática é um gap, é uma distância que eu tenho que fechar. E através da reforma íntima, através da reflexão, através da meditação, que não é na nossa cultura, não existe, mas através desses instrumentos, através da terapia, da psicoterapia, nós conseguimos ir fechando esse gap. E quanto mais rápido a gente fechar, menos reencarnações nós vamos ter. Quanto mais a gente empurrar com a barriga, quanto mais a gente demorar para fechar essa distância entre o modelo ideal que eu quero ter e aquilo que eu sou na prática, mais reencarnação eu vou tendo, mais necessidade de vir para a matéria eu vou tendo. Tá? E vamos falar agora rapidamente das nossas obrigações para com o lar. Esse livro, Conduta Espírita, é um livro escrito pelo André Luiz, ele é muito legal. Ele traz um jeito de pensar espírita, 1950, vamos falar a verdade, não é 2018, é um jeito 1950, sobre como o espírita deve se portar diante de certos desafios. Lá pela Tanta, no capítulo 5, ele fala como o espírito deve se portar no lar, dentro do lar. Ele fala que começa na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento de dentro do lar para fora dele. Então é dentro do lar que vai moldar a criança, vai moldar o ser reencarnante, para que ali ele adquira qualidades que depois ele vai mostrar no mundo exterior. Hoje, na nossa sociedade, não é bem assim que funciona. É assim que funciona. Muitas vezes terceirizamos para algo chamado escola, moldar o nosso filho, o ser reencarnante que está dentro da nossa casa, de acordo com conceitos e princípios que a escola tem e que a gente concorda. Então a gente dá uma terceirizada. E a gente terceiriza porque falta tempo, falta energia, são muitos compromissos. Hoje não temos todo o tempo que a gente gostaria de ter. Talvez o tempo é o artigo mais caro para todo mundo aqui. Porque o dinheiro a gente consegue e uma hora vem e outra hora falta. E outra hora vem e outra hora falta. Na média a gente até que passa bem. Agora o tempo é aquilo que não interessa a sua idade, sempre está faltando. E quanto mais você corre, menos tempo você tem. A gente fica com aquela sensação que não está dando conta, não está dando conta, não está dando conta. Então, dentro do lar, dentro daquele espírito que reencarnou para ser seu filho temporariamente, nessa vida, ele precisa de ideias, de conceitos, de valores, que dentro do lar ele vai ter esse molde e a partir da porta da rua para fora, ele vai levar esses valores. É esse o que o André Luiz fala no livro. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer harmonia em si mesmo perante os outros. Então ele fala que através do Evangelho nós temos que ser um exemplo dentro de casa, um exemplo de coerência, de equilíbrio mental, de equilíbrio psicológico, de equilíbrio físico, para que sirva de exemplo aos nossos filhos, para que eles se baseiem em nós e repliquem essa ideia nas suas atividades externas.
Devemos proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medos ou fantasias. Aí eu chorei muito quando eu li isso, porque a história do homem do saco, que vem buscar a criança que não obedece, está fora da regra do André Luiz. E não é algo que funciona. Você não fala para a criança que se ela não obedecer, vai vir um homem do saco, e esse homem vai levar ela embora, e etc. Funciona, é um negócio que funciona. Mas, segundo André Luiz, não devemos infundir-lhe medos ou fantasias. Começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. Devemos agir com simplicidade, com tranquilidade, com naturalidade. Aí vai um exemplo que é da nossa história. Esse ser é a reencarnação de um espírito do Evangelho, que vocês vão encontrar nos livros da Boa Nova, muito legal, lá conta a história dele. Ele foi filho da princesa Isabel. Ele foi um dos últimos assim príncipes do Brasil que morou aqui, e quando teve a proclamação da República, gentilmente eles foram convidados a sair do país e foram morar na Europa. Nós conhecemos ele por Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, mas o nome dele correto é Pedro de Alcântara, Luiz Felipe Maria Gastão, Miguel Gabriel Rafael, Gonzaga de Orleans e Bragança. Esse é o nome do cara. A explicação científica é simples. Naquela época, você dava o nome de um rei, de um nobre poderoso. Os nobres faziam isso. Pega um nobre poderoso e dá o primeiro nome daquele nobre para o seu filho. Era uma forma de respeito, uma forma de homenagem. Então, Miguel, Gabriel, Rafael, Maria, Gastão, Felipe, Gonzaga, era algum rei, algum barão, algum duque da família que precisava ser homenageado. Agora, nós diríamos o que para isso? Fala sério, né? Colocar o nome do nosso filho com 15 palavras, 20 palavras, não dá para ir ali no poupa-tempo tirar um RG, né? Porque vai faltar espaço lá no negócio. Então nós devemos escolher nomes simples e tranquilos. Seu filho nasceu 25 de dezembro, pelo amor de Deus, não vai chamar o cara de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Imagina a marca que vai ficar na vida desse cara. E continua o livro falando: sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. Aqui ele está querendo dar a ideia que você pode economizar nos excessos do seu lar, e esses excessos você ajudar aqueles que estão passando necessidades. Nessa época de 14 milhões de desempregados, é uma época que a gente pode muito praticar. Diminuir a nossa bonança, diminuir o excesso dos nossos gastos, e essa diminuição a gente ajudar aqueles que estão passando apertados. Vamos lembrar que tudo aquilo que eu jogo para o universo me devolve, como se fosse na praia. Jogo uma coisa na onda do mar, o mar vai me devolver. Uma hora a maré está baixa, estou na escassez, uma hora a maré está alta, está sobrando. Uma hora eu tenho dinheiro, posso trocar de carro, viajar, comprar bolsa, sapato, essas coisas. E uma hora está faltando dinheiro. Minha conta d'água, minha conta de luz está atrasada. E outra hora eu tenho dinheiro e outra hora eu não tenho dinheiro. Então esse movimento de encher e esvaziar, de aumentar e diminuir é normal na nossa vida. E aqui é o convite. Aquilo que eu estou em excesso, eu posso converter em ajuda àqueles que estão faltando. E dentro do nosso dispensário doméstico, socorro aos menos felizes. Sabe aquela pessoa chamada de amigo do seu filho, amiga da sua filha, namorado da sua filha, namorada do seu filho, que não sai de dentro da sua casa? Não interessa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você chega a brincar de falar: meu, você não quer ir para o seu quarto? Porque não sai de dentro da sua casa. Parabéns, a vida está te indicando que esse é um dos filhos que você não teve, mas é um dos filhos que a vida te trouxe. E se ele não sai da sua casa, existe um porquê dele não sair da sua casa. Existe uma resposta para isso. E você pode transformar a sua casa em dispensário ao socorro aos menos felizes. Ajudar essa criança, essa pessoa, da melhor forma que te cabe. Se você está sozinho na sua fé,
no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. Dentro da doutrina espírita, a gente se acha assim diferente, a gente se acha talvez perseguido pelas outras religiões que não aceitam a morte como a gente aceita, que não aceita a comunicação com os que já morreram como a gente aceita. E muitas vezes a gente tem a ilusão de que nós somos perseguidos, que nós somos discriminados, que nós somos assim, a parte da sociedade. Talvez 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, era até cabível falar isso. Hoje é uma coisa normal, a maioria das religiões aceitam essa questão do pós-morte. Todas as religiões têm uma aceitação de que algo de você vai resistir à morte. Algo de você vai sobreviver à morte. Você vai para outro lugar. Aonde você vai, como você vai e o que você vai fazer é a diferença das religiões. Mas todas elas aceitam que você não acaba, morreu, acabou. Não é videogame, não é Super Mario Bros, que acabou a vidinha lá, puf, acabou. Todas aceitam essa questão. Então, uma das reencarnações mais difíceis que o espírita pode ter é reencarnar, se eu sou homem, com uma mulher de outra religião. Se é mulher, reencarnar com um homem de outra religião. E quanto mais radical for essa religião, mais atrito vai trazer para mim. Porque eu abraço uma ideia reencarnacionista, de provas e expiações, de fazer o bem, etc. E a pessoa que está comigo acha que eu estou falando com o demônio. Acha que eu sou inspirado por coisa ruim, etc. Imagine o atrito desse casal dentro dessa casa. Então essa é uma das reencarnações mais difíceis para o espírita. E lá fala, se está sozinho com a tua fé, responderá a qualquer tempo pelos princípios que abraça. Não tem que converter a pessoa, mas tem que ser um bom cristão. Tem que ser uma pessoa do bem, da paz. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que compartilham a fé. Nós aqui fazemos Evangelho no lar toda semana? Fazemos? Quem faz? Quem faz? O Evangelho tem a característica de trazer essa energia que vocês estão sentindo agora para dentro da sua casa. Essa paz, essa calma, essa tranquilidade que vocês vão receber ali no passe para dentro da sua casa. Tem a capacidade de harmonizar corações reencarnados na mesma casa, que são corações guerreiros entre si, que são corações rivais entre si. E de alguma forma essa energia, que é a mesma energia do passe, vai para dentro do seu lar e vai dar uma derretida nesses corações. E a coisa vai ser melhor, vai ser mais fácil. Acontece da noite para o dia. Vocês vão sair daqui, fazer o Evangelho e amanhã está a mesma coisa e vocês vão falar, nossa, o cara lá mentiu. Não, leva um tempo. Essa derretida nos corações, essa harmonização não é da noite para o dia. Demora. Quanto mais difícil o coração, mais energia tem que pôr para derreter. E demora um pouquinho. Então tenha fé. E estudando a verdade e irradiando bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Conta a história que tinha uma criança, filho de um casal, que tinha problema de asma. E já tinha se consultado com vários médicos, vários especialistas. Vamos dizer assim, numa analogia, foi lá naquele hospital sírio-libanês, naquele hospital de São Paulo, top das tops, e foi lá para tratar de uma asma. E a asma não cedia. Tomava remédio, fazia tratamento, homeopatia, e a asma não cedia. Quando ela foi consultada num centro espírita humilde, tranquilo, falaram que o problema da criança era o comportamento dos pais. Os pais tinham por hábito, dentro de casa, falar palavrão. Se comunicavam falando palavrão. E foi explicado a ele que quando eles falavam palavrão, a boca saía uma energia negra, pegajosa, como um piche, como um petróleo. E isso impregnava as paredes da casa. A criança aspirava aquela energia e tinha asma. Que se a família parasse de falar palavrão dentro de casa, a asma da criança melhorava. Então a gente vê que o nosso comportamento, ele traz luz ou ele traz trevas para o nosso dia a dia e reflete naqueles que são mais sensíveis. Vamos correr que está acabando o tempo, hein? Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus.
Nós temos para com os pais uma gratidão deles terem dado a vida a nós e terem dado aquela encaminhada. Muitos de nós tiveram uma infância difícil, triste, não teve pai, não teve mãe, teve que se virar e etc. Mas nós podemos canalizar essa energia e devolver ao pai ou devolver a um idoso desconhecido essa mesma gratidão que nós devemos ter para com os filhos e para com as filhas. Vamos lembrar que o universo é aquilo, o que eu dou ao universo, daqui a pouco vem contra mim. Eu dou ingratidão, eu recebo ingratidão. Eu tive ingratidão, mas eu dou coisa boa, resolvi o problema. Eu não tive, mas eu dou. É aquela questão de amar incondicionalmente o filho dos outros. Todos nós somos capazes de amar incondicionalmente nosso próprio filho. O pai menos, mas a mãe mais. A mãe é aquela que o filho faz um crime e vai preso, a mãe vai lá de domingo pegar fila, ficar peladinha, passar pela revista para levar um bolo para o filho. Não vai? O pai não faz isso não. O pai é mais difícil, mas a mãe faz. Então a gente percebe que o amor da mãe é um amor incondicional. Esse amor que a mãe tem pelo filho dela, a gente tem que aprender a ter pelo filho dos outros. Por aquela pessoa que não sai de dentro de nossa casa. Por aquela pessoa difícil que prova todos os dias, a gente tem que encontrar e conviver e conversar e etc. Tá? Novo ambiente no lar. É necessário que vivei em paz. Dentro do nosso lar, nós temos a obrigação de viver em paz. O Divaldo tem uma iniciativa que você é a paz. Às vezes fala você e a paz, ou então você é a paz. Se dentro do sua casa é um ambiente de guerra, seja você a paz. Seja você a tratar os outros como gostaria que tratasse a você. Não é a regra de ouro do que Jesus deixou? Tratar aos outros como gostaria que me tratasse? Aí, a partir daí, você será a paz. Você vai ser a tranquilidade. Aquelas coisas ruins, aquela brigaiada vai acalmando, acalmando, acalmando até desaparecer. Até sumir. Tá? Comentário de Humano. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. E aí fica a nossa mensagem da noite. Compaixão e bondade. Compaixão e bondade. Vou tratar aquela pessoa difícil que está dentro da minha casa com compaixão e com bondade. Compaixão e bondade. Obrigado, gente.